Muito bem, pessoal. Então, eu estou aqui com o meu Visual Studio aberto, meu Visual Studio 2022. Eu vou criar aqui uma nova API, vindo aqui no meu... Quando você abrir o seu Visual Studio, você vai se deparar com essa telinha aqui, tá? Aqui são todos os projetos que já existem, que eu já criei anteriormente em outras situações. Mas agora eu vou vir aqui e vou criar um novo. Então, vou dar duplo clique aqui em Create New Project. E eu posso fazer isso de duas maneiras, né? Eu posso já vir aqui direto aqui na barra de pesquisa e digitar API. E aqui, ó, ele já vai me demonstrar vários templates, né, de API que eu posso estar utilizando. Eu posso dar duplo clique aqui e ele já vai criar minha API direto. Mas eu tenho uma boa prática de sempre colocar isso dentro de uma solution vazia, né? Dentro de a solution onde vai conter todos os seus projetos, né? Tanto front-end quanto back-end. Então aqui eu vou procurar por Blank Solution e eu vou selecionar esse daqui, ó, Blank Solution. Dou duplo clique ou clique em cima dele e dá Next, tá? No caso que eu vou dar um duplo clique. E eu vou dar um nome dessa solution, é o nome que você quiser, tá? Por exemplo, se você dá o nome do teu sistema aí que você tem na tua cabeça. Aqui, como eu estou falando sobre API, tá? Então eu vou colocar aqui de minha API. Minha API, vou colocar assim, ó, tracinho API. Eu vou salvar isso daqui dentro dessa pastinha aqui mesmo, API Basic, vou selecionar ela aqui e vou dar aqui um Create. Então, ó, nesse momento a gente só tem uma solução, né, que aqui dentro é onde a gente vai colocar propriamente dito aqui as nossas APIs, né. Então eu vou vir aqui com o botão direito em cima da minha solution e vou vir aqui em Add e vou colocar novo projeto. Agora aqui sim, eu vou selecionar a API, né? Vou escrever aqui API. No meu caso, já poderia vir aqui e clicar direto, porque toda vez que você já cria um template, ele já salva no histórico, né? Para você só vir aqui e selecionar de novo, de modo mais rápido. Caso não esteja aparecendo aqui nos teus projetos template recente, né? Você pode pesquisar aqui por API e você vai selecionar esse primeiro aqui, ó, ASP.NET Core Web API. Dá duplo clique ou clique em cima e dá Next. Eu vou dar duplo clique aqui em cima dele. E como isso aqui vai ser a minha API, né? Eu vou chamar ele de... Poderia ser API, mas como você que ele vai ser um back-end, né? Então eu vou chamar aqui de back-end. Back-end. Eu tô com um teclado novo aqui que eu comprei recentemente. Ele é no padrão americano, tá? Então me desculpe se às vezes eu me perder aqui no teclado e digitar errado, tá bom? Só para avisar vocês, porque tô me adaptando ele ainda. Então eu vou chamar esse aqui de back-end, esse projeto, tá? E vou salvar ele aqui dentro dessa pastinha que eu vou criar aqui dentro dessa pastinha principal, né? A minha pastinha principal é o nome do meu projeto que eu dei lá anteriormente, né? Minha API. Por boas práticas, a gente sempre coloca os nossos projetos dentro de uma pastinha chamada Source. Então eu vou criar aqui, ó, Source. Vou dar duplo clique para entrar nela e eu quero salvar esse meu back-end, essa minha API aqui dentro dela. Então, dá um Select, vou dar um Next. E aqui eu consigo selecionar em qual versão do ASP.NET Core que eu vou estar utilizando essa API. Eu já tenho várias versões antigas aqui, né? 2.1, 3, o 5, o 6, o 7. A última versão do ASP.NET Core é a versão 8 que saiu recentemente, se não me engano, agora em novembro, né? Em novembro, se não me engano. Então é a última versão mais recente do ASP.NET Core, vou estar utilizando ela mesmo. Não vou habilitar o Docker aqui nesse momento, tá? Vou falar que eu quero utilizar aqui o HTTPS e quero usar controllers aqui nesse meu template. Vou vir aqui, vou criar e nesse momento eu já tenho o meu template base da minha API aqui do ASP.NET Core. Falando rapidinho, né, sobre a linguagem, sobre o .NET Core, ele é um framework da Microsoft, né, que é utilizado para desenvolvimento e para construção de aplicativos, web e API, tá bom? Ele é um framework, mas que utiliza a linguagem C# por trás dele para poder ser desenvolvido. O ASP.NET Core ele é um framework multiplataformas, ou seja, ele vai funcionar tanto no Windows, no Linux e no Mac também. Ele é open source, ele foi, acho que se não me engano,
criada em 2016, tá? Antigamente o ASP.NET ele era fechado, as pessoas não tinham acesso ao código dele para poder fazer, né, melhorias por conta, né? Ele era um código fechado, ou seja, somente a Microsoft tinha acesso a ele. Então qualquer atualização, essas coisas, a gente dependia somente da Microsoft. Então de 2016 para baixo ele era um código fechado, né, um framework fechado. E a partir de 2016 que ele ficou open source, ou seja, qualquer pessoa pode contribuir para o ASP.NET Core ali, adicionando melhorias, novas features, né? Ele também é um framework muito bem otimizado, tá? Ele tem um desempenho hoje em dia muito bom. Para vocês terem uma noção, hoje em dia a gente tem também o Node.js, né, que é uma outra linguagem utilizado muito na web para fazer back-end. E em alguns casos o ASP.NET Core ele está bem à frente do Node, para vocês terem uma ideia, tá? Então, comparando aí os top players do mercado, aí, o ASP.NET Core é um dos frameworks mais utilizados aí quando estamos falando de desenvolvimento web, né, API e tudo mais. Então, esse aqui é a carinha do nosso template básico de uma API aqui sendo criada utilizando o ASP.NET Core. Eu vou estar passando com vocês aqui o que é cada pastinha, o que é cada arquivo aqui, tá bom? Para vocês entenderem o que vem aqui assim que a gente cria essa API. Aqui a gente tem o botãozinho de player que a gente já pode rodar a nossa API, tá? Então eu vou clicar aqui em cima, ó, e ele vai executar a minha API. Vamos ver se ele não vai abrir no meu segundo monitor aqui. Foi isso mesmo que ele fez, abriu no meu segundo monitor. Então, quando você rodar a primeira vez a sua API, é assim que você vai se deparar com ela. Tá? O nome da minha API que eu dei lá, né, foi backend. E aqui ele já te dá um exemplinho bem básico, só para você ver, né, a funcionalidade dele. Onde você consegue ver temperaturas aqui, né, de um determinado local. Ele te entrega temperatura de modo aleatório. Então eu vou executar aqui, ó. Ele entrega tipo a data de hoje, a temperatura, né? Então isso aqui está vindo de uma lista fixa, ele não está fazendo nenhuma consulta no banco, é tudo gerado aqui no nosso controller, que eu já vou falar sobre. Né? Ó, ele está pegando tudo fixo daqui, os nomes e as temperaturas também de modo aleatório, né? Gerando de grau aqui menos 20 até 55 graus. Então isso aqui é a cara bem simples aqui da nossa API. E muito bem, agora vamos aqui falar sobre a estrutura, né, desse projeto. Vamos lá. Toda API, quando você cria, ela vem com esse template base aqui. Deixa eu só parar aqui a aplicação. A gente vai começar falando aqui sobre a nossa Properties Launches aqui, né, o Launch Settings. É aqui que tem as definições de como que a nossa API vai ser executada, né? Por exemplo, nesses perfis aqui, eu posso definir que a minha API vai estar utilizando somente o verbo HTTP, né, que não é o mais recomendado hoje em dia, não é seguro, né, para tráfego de dados. Tanto que quando você abre um site lá que só está HTTP, ele fica aparecendo acho que se não me engano um xizinho, uma exclamação dizendo que o site não é seguro, né? Então ele te dá essa opção, seria bom aqui somente para desenvolvimento, né, para testes, mas em produção não é recomendado. E você já pode rodar ele também direto aqui no HTTPS, que daí sim é um ambiente seguro. Ou você pode estar utilizando o ES Express para estar rodando a sua aplicação, que hoje em dia também já não é tão utilizado. O que tem aqui nesses perfis? Né? Aqui você vai dar aqui ele está pegando o nome do seu projeto, tá? Aqui ele está dizendo que a minha aplicação vai utilizar o navegador. Assim que eu rodar aqui, ele vai pegar e vai rodar o meu Chrome, ou poderia ser aí o Edge ou o Firefox, qualquer um. Mas eu estou falando, assim que a minha aplicação rodar, eu quero que você execute o browser, né, o navegador. A interface que eu estou falando para ele usar aqui é o Swagger, que deixa eu até rodar aqui de novo para vocês verem, ó. Ele abriu aqui no meu segundo monitor. Eu vou deixar aqui só para na metade aqui mesmo, aqui assim, ó. Pronto. Então
o que eu estou falando? Ó, que eu quero que ele execute o Swagger, que é essa interface que vocês estão vendo aqui. Esse Swagger ele serve justamente para a gente testar os nossos endpoints, né, das nossas API, ver o comportamento de cada uma, né? E eu estou falando que quando ele rodar, ele vai estar escutando aqui no localhost, na porta 7193, ó, como está aqui, 7193. Então assim que a minha aplicação rodar, localmente, né, localhost, ela vai estar escutando na porta 7193, utilizando aqui o HTTPS. Se fosse no HTTP, ele ia estar utilizando aqui o nosso 5111, né, que nem está aqui em cima. E aqui também eu posso definir em qual ambiente que eu vou estar usando, né, que eu vou estar rodando essa minha aplicação. Aqui eu estou falando que o ambiente dele vai ser de desenvolvimento, mas eu poderia perfeitamente vir aqui e colocar mais um, ó. Eu vou mudar aqui para vocês verem. Ó, percebam que aqui em cima eu tenho somente o HTTP, o HTTPS e o IS Express, que são exatamente esses perfis que estão aqui. E eu vou chamar esse daqui, vou deixar como desenvolvimento mesmo. Agora eu vou criar aqui mais um, ó. Vou colocar aqui uma vírgula para separar, né? E bem aqui agora eu vou chamar esse carinha aqui de... Deixa eu pensar aqui o nome. Ó, vou chamar esse daqui de dev, tá bom? Para mim saber que é um ambiente de desenvolvimento. Esse daqui eu vou chamar de STG, para mim saber que ele é de um ambiente de teste, né? Que o ambiente de staging é o nosso ambiente que a gente coloca antes de ir para produção. E eu vou colocar mais um aqui no final, que vai ser o meu prod, que seria de produção. Então aqui, ó, eu vou colocar que o ambiente é staging e aqui production, tá bom? Então eu tenho esses três ambientes aqui em cima. Eu vou compilar aqui. Já compilou. E perceba que aqui agora mudou, tá vendo? Eu tenho o meu ambiente de dev, o meu ambiente, desculpa, aqui o HTTP, né, que é o primeiro. Aí eu tenho de dev. Eu só acho que eu coloquei ele no escopo errado. Pera aí. Aqui tá abrindo e fechando. All profiles. Ah tá, coloquei no ambiente no local errado aqui, ó. Isso aqui vai ter que ficar. Deixa eu ver se eu não estou fazendo a salada aqui. Deixa eu voltar aqui. Coisas que acontecem ao vivo, não tem problema. A gente faz ao vivo, dando tudo errado mesmo, daí assim vocês aprendem. Então deixa eu só pegar aqui como é que tava. Aqui ele tá abrindo, tá fechando, aqui ele tá abrindo, tá fechando. Então eu vou pegar daqui. Vou copiar ele, vou jogar aqui embaixo. Ele só tá reclamando ele porque já existe. E vou criar mais esse daqui. Então esse daqui eu vou chamar de... Vou chamar na verdade esse primeiro aqui, ó, de dev. Esse segundo aqui de staging. E esse terceiro aqui de prod. Então aqui eu vou colocar staging, e esse daqui eu vou chamar de production. Vou compilar de novo e vamos ver se está aparecendo aqui, ó. Exatamente, ó, o staging, o de desenvolvimento e o de produção. Então, assim que quando você quer configurar, né, em qual ambiente a sua aplicação vai estar sendo executado, você vai configurar aqui no nosso launch.settings. Então vamos supor, quando estiver rodando no ambiente de desenvolvimento, ele vai usar a string de conexão do banco de dados aqui só para desenvolvimento, né? Quando estiver usando lá em produção, ele vai usar a string de conexão do banco que está lá em produção, para não ter problema de sujar, né? Para não ter problema de você, na verdade, usar um banco aí que é de teste no ambiente de produção. Então você consegue separar os ambientes da sua aplicação no momento ali de desenvolvimento e até mesmo de teste. Partindo aqui para baixo, a gente tem as nossas controllers, tá bom? A controller, na verdade, é onde ela vai manipular as solicitações dos usuários, tá? Então toda vez que o usuário está lá no front-end, fazendo a solicitação, por exemplo, vamos supor que ele está lá no front-end dentro de um formulário onde ele vai cadastrar um usuário, né? Então
assim que ele submeter esse formulário lá no front-end, ele vai mandar isso para o back-end, né? No caso aqui para a nossa API. E é a controller que vai ser responsável de receber essa solicitação, tá? Quando ele manda lá a requisição do formulário, ele não vai direto para o back-end, lá para a regra de negócio e já vai fazer a inserção no banco, não. Primeiro ele passa pela controller que vai receber essa solicitação, e aí aqui na controller é onde ela vai ser responsável de manipular, né, para saber para qual regra que ela vai chamar, para onde que vai enviar essa sua solicitação, né? Por exemplo, se eu estivesse lá cadastrando um usuário, eu teria aqui um usuário controller, e aqui dentro teria uma action chamada cadastrar. Então a minha controller ia entender que aquela requisição daquele formulário tinha que cair aqui na minha ação cadastrar. Aí eu vou chamar lá uma regra de negócio para validar se os dados do usuário estão corretos. Aí eu vou fazer uma chamada no meu repositório para persistir tudo isso no banco, né? Então seria mais ou menos esse o fluxo que ia seguir. A controller, então, ela tem um papel bem crucial nessa parte aí de manipular as solicitações do front-end, tá bom? Vamos partir, por exemplo, aqui, ó, aqui é para uma controller somente para mostrar a temperatura, tá? Mas eu poderia vir aqui e criar mais uma controller chamada usuário controller. Eu vou criar aqui uma bem vazia, ó. Chama aqui, na verdade, chamar de funcionário, ó. Funcionário controller, funcionários, no plural. Então aqui, ó, vamos supor que eu quisesse listar um usuário, a lista de funcionários da sua empresa. Você ia lá no front-end, clicar no botão listar funcionários. Então lá no front-end ia mandar essa requisição aqui para essa controller, ela ia cair aqui na minha index, a minha index ia chamar um código, lá um método para ir lá no banco e retornar a lista de todos os funcionários e ia devolver isso lá para o seu front-end, tá bom? Então a convenção aqui, controller, ela sempre precisa existir, tá? Aqui para frente é o nome que você quiser, né? Aqui eu estou colocando funcionários, mas no final precisa ter a convenção controller aqui para a aplicação entender que isso aqui é uma controller para poder fazer as manipulações, tá bom? Se você não colocar isso daqui, não vai dar erro, não vai funcionar e vai quebrar. Então sempre coloque aqui nome, no teu caso lá o que for, né? Por exemplo, produtos controller, funcionários controller, pedidos controller, sempre com o controller aqui no final. Aqui vamos agora falar sobre o App Settings. No App Settings é onde a gente coloca as nossas informações mais sensíveis, né? Por exemplo, string de conexão de banco, tokens, usuário e senha, né, de algum serviço, né, que você esteja utilizando. Por exemplo, vamos supor que você está utilizando aí uma API do PayPal, e quando você quer utilizar ela, você precisa lá de um cliente ID e um token de acesso. Você não ia colocar isso aqui dentro do teu código, né? Fixo aqui escrito, né? Tua senha e tua chave de acesso. Isso, além de não ser uma boa prática, é totalmente loucura, vamos dizer assim, né? Não é seguro, porque se você for atacado, esse dado vai estar fácil de ser visto por qualquer atacante aí na sua aplicação. Então sempre coloque aqui no App Settings JSON, que é o lugar correto para você colocar aqui dados mais sensíveis, né? Então se eu tivesse aqui, ele sempre separado por chave e valor, tá? Vou colocar aqui uma vírgula, se colocar debaixo desse aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, pode ser connection string, e aqui dentro eu vou colocar, olha, tá até sugerindo aqui, pronto. Então, ó, isso aqui seria um dado bem sensível, né? Você não vai colocar essa string aqui lá no seu código, na tua controller, por exemplo, não teria sentido. Então, se você tivesse um outro usuário e senha aqui, né, qualquer coisa, é aqui no App Settings JSON. E ele também tem a questão de ambiente, né? Nesse caso aqui, ó, ele está usando as configurações para o ambiente de desenvolvimento, mas eu posso criar mais 3 ambientes aqui, ó. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou mudar o nome desse aqui, ó. Ao invés de ser Development, eu vou colocar aqui de Staging. Deixa eu ver aqui, Staging, perfeito. E vou criar mais um aqui, que eu vou chamar agora de produção, né? Opa, Staging já existe. Aqui, vou chamar aqui de produção. Production.
Pronto. Então, vou até fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui a string de produção, desculpa, aqui de desenvolvimento, tá? Vai ficar assim. Aqui em produção. E aqui de staging. Opa. Deixa eu copiar aqui de novo, que eu acho que não veio. Pronto. Então, eu vou até mudar aqui, ó, para, por exemplo, staging. Aqui eu vou mudar para produção. Só estou dando exemplo, tá? Esse aqui não é o certo, é production. É só para explicar mais ou menos para que serve cada um desses daqui. Isso aqui, dev. Então, por exemplo, quando você tá... Você lembra que eu falei que aqui no Launch.json, Launch Settings.json, você configura em qual ambiente você vai executar a tua aplicação? Então, se eu rodar a minha aplicação aqui no ambiente de dev, ó, eu vim aqui e selecionar dev, assim que eu rodar essa aplicação, ele vai olhar para esse app settings aqui, ó. Ele vai usar para esse app settings aqui e vai pegar essa string de conexão do banco lá no servidor de desenvolvimento. Então, quando você está desenvolvendo a sua aplicação, você tem um banco em que você pode testar, você pode sujar ele, né? Se você fizer alguma coisa errada, não tem problema. E quando você coloca aqui para rodar sua aplicação no ambiente de staging, que é um ambiente que está publicado para você testar a sua aplicação antes de colocar em produção, você vai falar para a sua aplicação olhar para essa configuração aqui, tá bom? Então ele pegaria lá uma outra string de conexão do banco, né? Um banco separado, um banco diferente, mas com a mesma base, as mesmas tabelas e tudo. E quando você estiver no ambiente de produção, né, que você publicou a sua aplicação, aí você mudaria aqui para o ambiente de produção, tá? Então você conseguiria executar a sua aplicação no ambiente de produção, utilizando aqui string de conexão de banco lá no seu banco, né, de produção que já está lá rodando, né, no sistema que já está valendo lá mesmo. Então essa é a finalidade aqui do seu ASP Settings, onde você coloca as configurações e dados sensíveis, e você pode também estar criando aqui um ASP Settings para cada ambiente, tá bom? Vindo aqui agora para o nosso Program CS, é onde a gente faz aqui as configurações de injeção de dependência, por exemplo, né? Onde a gente configura aqui os nossos middlewares, onde a gente configura o banco de dados, por exemplo, né? Antigamente essa classe Program não existia, tá? Da primeira versão do ASP.NET Core até a 5 era uma classe chamada Startup aqui, tá? A interface é bem parecida, tá? Muda algumas coisas aqui, mas se chamava Startup. A partir da versão 6 eles mudaram um pouquinho aqui a interface dela, chamaram essa classe de Program, não mais Startup, mas o conceito é o mesmo, tá? Ela ficou mais enxuta, vamos dizer assim. Então, tudo que você for configurar aqui de middleware, por exemplo, você vai instalar algum framework, alguma biblioteca de algum terceiro, você vai instalar e vai configurar aqui na nossa classe Program. Que nem aquela telinha do Swagger, né? Deixa eu rodar aqui, ó. Vou rodar aqui a aplicação de novo. Esqueci de colocar aqui que eu quero rodar em desenvolvimento. Aqui é o dev. Então tá aqui, ó. Essa telinha que vocês estão vendo aqui do Swagger, ela está configurada aqui, ó. Eu estou falando que se eu estiver no ambiente de desenvolvimento, eu quero utilizar o Swagger. Então, ó, é aqui que eu configuro na minha aplicação, dizendo, ó, eu quero configurar o Swagger e quero usar ela na minha API, tá bom? Então, tudo isso é feito aqui na nossa classe, antiga classe Startup, que agora se chama Program, tá? A gente pode ver que ela está instalada aqui, ó, ela é uma biblioteca de terceiros. Alguém fez isso daí, criou um framework, né, uma biblioteca em que você pode instalar. Todos esses pacotes aqui você pode utilizar o Manage Package, tá? O Manage Package aqui, ó, Manage Nugget Package é onde você instala qualquer biblioteca de terceiros, né? Por exemplo, você quer instalar o Entity Framework, você quer instalar aqui o Automapper, o Mock para fazer questão de teste, qualquer coisa que é o Poly, tudo você instala aqui
E assim que você instalar, você precisa vir aqui na classe Program e configurar para a aplicação entender que você quer usar aquele pacote ali. Se você só instalar ele e não fizer nada aqui na classe Program, simplesmente ele não vai rodar, não vai funcionar, a sua aplicação nem sabe que ele existe. Tá bom? Isso aqui é só a classezinha que está sendo utilizada lá para mostrar na tela, né? Onde ele pega a data, aqui a temperatura e os nomes lá aleatório, né? E eu acho que seria isso daqui, para explicar para vocês assim de modo bem resumido, como que é a estrutura, né, das pastas aqui de uma API no ASP.NET Core. Eu acho que esse vídeo já ficou bem longo, já estamos com 25 minutos, então provavelmente eu vou fazer por etapas, tá? Eu fiz a primeira etapa ali de introdução, e agora eu fiz essa outra parte aqui, criando uma API aqui bem base, do jeito que ela vem, expliquei aqui as pastas, né, cada arquivo, e agora no próximo vídeo eu vou falar aqui sobre como que a gente já pode estar criando aqui nossos primeiros endpoints, e retornando dados. Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!